Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. O meu nome é Paulo Zenha e é com muito prazer que estou convosco hoje. O tema de hoje, Deus o Filho, podemos dizer que é um seguimento do episódio número 2, no qual nós abordamos o tema a Trindade. Também podemos dizer que é um seguimento do episódio número 3, no qual nós falamos sobre Deus, o Pai. E também terminará, por assim dizer, no quinto episódio que nós abordaremos o tema Deus, o Espírito Santo. Mas hoje vamos estudar em pormenor o tema Deus, o Filho. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 40, nós lemos o seguinte: Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e a Ele te chegarás. Neste versículo é claro e nós conseguimos identificar de uma forma muito clara que a adoração só é devida a Deus. Mas em Atos, capítulo 10, versículo 25 e 26, lemos o seguinte: E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Contudo, em Mateus, no capítulo 28 e no versículo 9, lemos o seguinte: E indo elas, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Este mesmo versículo também podemos confirmar em Marcos, capítulo 16, versículo 9, e também em João, capítulo 20, versículo 14. Reparem na diferença de comportamento entre Pedro e Jesus. Pedro assumiu-se como homem, que ele, sendo homem, não era digno de adoração. Quanto a Jesus, o comportamento foi completamente diferente. Ele aceitou a adoração. E ele aceitou a adoração porquê? Porque só a Deus é devida a adoração. Naquele momento, Deus identificou-se e claramente se identifica para si e para mim como um Deus a quem nós devemos adorar. Mas para que não haja qualquer dúvida, nós podemos ler em Filipenses, capítulo 2, no versículo 9 a 11, o seguinte: Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Claramente, este versículo nos identifica que é a Jesus que nós devemos dobrar o nosso joelho, todo o joelho. E se alguma dúvida há, nós vamos a Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9, que nos diz o seguinte: Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Reparem que a palavra que aqui está é toda a plenitude. Não é apenas uma parte, é toda. Deus, Filho, Jesus, realmente é Deus em toda a sua plenitude. Então, se acerca da divindade de Deus já não restam dúvidas, como é que será acerca da sua antiguidade ou até da sua eternidade? Será ele eterno? Será ele antigo? Quando nós vamos a Êxodo, capítulo 3, no versículo 14, nós lemos o seguinte: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Este versículo encontra-se numa conversa realizada entre Moisés e Deus, em que Moisés pedia a Deus de que forma é que ele poderia identificá-lo perante o povo de Israel. E Deus responde a Moisés de uma forma muito, muito simples: Dirás ao povo de Israel: Eu sou. Curioso é, ou não, que em João, no capítulo 8, versículo 58, nós lemos o seguinte: Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. É curioso o Jesus ter utilizado o mesmo termo. Não foi, foi de forma propositada. Jesus utilizou este termo realmente para se identificar como Deus. Ele era aquele que tinha conversado com Moisés naquela altura. Mas neste versículo também nos deixa uma outra coisa que é curiosa. Ele diz que é antes de Abraão, mas podemos nós nos perguntar: antes de Abraão, quanto tempo antes? Há pouco tempo? Muito tempo. Mas nada melhor do que nós irmos a 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 20. E lemos o seguinte: O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos
por amor de vós? A resposta é simples: antes da fundação do mundo. Pedro, que conviveu com Jesus, identificou Jesus como Deus e disse que Deus é antes da fundação do mundo. E se porventura poderá existir alguma dúvida, se nós formos a Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, lemos o seguinte: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Claramente entendemos que Deus Filho, Jesus, é eterno como o Pai. Mas como podemos confiar que Jesus Cristo é o Filho, é o Deus Filho encarnado? Em Isaías, capítulo 7, no versículo 14, nós lemos o seguinte: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Mas afinal, o que quer dizer Emanuel? É fácil, a Bíblia tem a resposta. Em Mateus, capítulo 1, versículo 21 a 23, lemos o seguinte: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco. Mas agora reparem no que diz em Isaías capítulo 9 no versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Claramente conseguimos entender que é de Jesus que estamos a falar. E para que não hajam dúvidas, o apóstolo João, em 1 de João, capítulo 5, no versículo 20, diz-nos o seguinte: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sabem quantas promessas messiânicas Jesus cumpriu? Todas elas. Não falhou uma sequer. E sabem o que é que diz Colossenses capítulo 1, versículo 16? Diz-nos o seguinte: Porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Deus Filho é o Criador e mantenedor de todas as coisas. E ele veio para revelar o caráter do Pai. Mas qual é o caráter do Pai? Podemos nós perguntar. A resposta é simples. 1 de João, capítulo 4, no versículo 8, diz-nos o seguinte: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus se revelou para mostrar o amor de Deus para conosco. Mas Jesus encarnou, isso é certo. Mas terá sido ele tentado? Terá ele pecado? Só a Bíblia nos pode responder. Em Lucas, no capítulo 4 e no versículo 2, diz-nos o seguinte: E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Sim, a Bíblia nos diz que Jesus foi tentado. A outra questão que nos podemos colocar é: terá Jesus caído em tentação? Curioso é que Jesus diz-nos o seguinte, em João, capítulo 8, no versículo 46. Pode algum de vós acusar-me de pecado? E para que não haja dúvidas, o apóstolo Pedro dá-nos a resposta. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Pedro nos diz que Jesus não caiu em tentação.
Jesus não cometeu pecado. E sabem o que é que nos diz o apóstolo João? Ainda nos complementa mais esta ideia, solidifica mais esta ideia e diz o seguinte: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Mas afinal, temos a certeza que nele não há pecado. Mas afinal, porque é que Deus Filho, Jesus, veio a esta terra? Será que ele necessitava mesmo de vir a esta terra? A resposta está em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, Jesus veio a esta terra para buscar aquilo que estava perdido. Mas posso-me perguntar, afinal, o que é que estava perdido? Afinal, o que é que está perdido? A resposta está em João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, sim, veio salvar o mundo. Veio salvar-te a ti e veio salvar-me a mim, para que eu e tu possamos encontrar a salvação. Mas será que eu posso encontrar a salvação noutro lugar ou em outro alguém? Vamos ver o que é que a Bíblia nos diz. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz-nos o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Sim, Jesus veio a esta terra para salvar-nos do pecado e para manifestar o poder de Deus. E a manifestação do poder de Deus foi logo efetuada no nascimento de Jesus. Querem ver? Em Mateus, no capítulo 1, no versículo 18, diz-nos o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Concebida por quem? Pelo Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mas o mesmo nos relata Lucas, no capítulo 1, no versículo 30 e 31. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Mas sabem, não foi só a Maria a quem Deus revelou a sua vontade e os seus desígnios. Em Mateus, no capítulo 1, no versículo 20, diz-nos o seguinte: eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela está gerado do Espírito Santo. Também a José foi revelado que Jesus era o Filho de Deus e que ele tinha sido gerado pelo Espírito Santo. Mas terá sido apenas no seu nascimento que Jesus revelou o poder de Deus? João, no capítulo 11, no versículo 4, diz-nos o seguinte: e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus realizou muitos milagres. Se nós formos ao último versículo do livro de João, no último capítulo, João diz-nos que era preciso muitos livros que provavelmente não caberiam neste mundo para que se relatasse tudo aquilo que Jesus fez. Tudo aquilo que Jesus fez foi para manifestar a glória de Deus. Jesus foi o Messias prometido. Em Isaías, no capítulo 53, do versículo 4 a 6, Isaías diz-nos o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andámos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E sabem qual é o preço para a iniquidade? Sabem qual é o salário para o pecado? Ele está-nos descrito em Romanos, capítulo 6, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte,
Então, se o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer. Mas Jesus não pecou. Quem pecou fui eu. Então, Jesus teve que morrer no meu lugar. Em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E em Filipenses 2,8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Sim, Jesus morreu na cruz. Essa morte que me cabia a mim e cabia a ti. Esta morte no madeiro. Esta morte que ele não merecia. Ele a cumpriu para que eu e tu pudéssemos ter acesso à salvação. Jesus morreu na cruz, é certo. Mas e depois? Sabem que eu há pouco, quando vos li Romanos 6,23, só li parte do versículo. Agora eu gostaria de vos mostrar o versículo completo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. De forma gratuita, nós podemos ter acesso à vida eterna. Então, Jesus morreu na cruz. Mas terá ele ficado pregado na cruz? Terá ele ficado morto? Em Lucas, no capítulo 24, no versículo 46, diz-nos: E disse-lhes, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Sim, para a alegria nossa, para a alegria minha e tua, Jesus ressuscitou. Em Mateus 28, 5-7, o anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos. Mas, se Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, o que é que ele estará a fazer nos céus? Podemos nós nos perguntar. Será que ele fugiu desta terra de sofrimento? Será que ele neste momento se encontra sentado à espera? Em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sim, Jesus ascendeu aos céus e neste momento desempenha o papel de mediador. É o nosso intercessor. Ele se encontra a ministrar no santuário celestial por ti e por mim. Mas sabem, tudo aquilo que Jesus fez, há algo que ele ainda não fez. E é algo que me aquece o coração, que é algo que é muito melhor que tudo aquilo que ele já fez, que já foi muito, muito, muito importante. Aquilo mais importante que alguém poderia ter feito por ti ou poderia ter feito por mim. Há algo que ele ainda vai fazer melhor. Querem saber o que é? Em Hebreus, capítulo 9, no versículo 28, temos esta linda promessa. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, ao que o esperam para a salvação. Sim, esta é uma alegria. Jesus vai voltar. Ele ressuscitou. Neste momento está a trabalhar, continua a trabalhar por ti e por mim. Mas ele nos prometeu que ele vai regressar para nos levar com ele. Em Atos, no capítulo 1, versículo 10 e 11, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que de entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como foi para o céu, o vistes ir. Sim, ele virá. E sabem porquê? Porque ele tem algo de especial para fazer por ti e fazer por mim. Isaías, capítulo 65, versículo 17. Vejam o que diálogo ele ainda tem para fazer por cada um de nós. Porque eis que eu crio
céus novos e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E Apocalipse 21:1, para que não haja qualquer dúvida daquilo que Jesus quer fazer por ti e por mim. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É esta promessa que Ele nos faz. Eu já vos disse há pouco que todas as profecias relacionadas com o Messias Ele as cumpriu. Todas as promessas de Deus foram cumpridas até hoje. Por isso Deus não falhará com cada um de nós. Ele virá a segunda vez para restaurar todas as coisas, para nos levar para uma terra onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. E enquanto nós ficamos a refletir em tudo aquilo que Jesus fez, faz e fará por cada um de nós, vamos ouvir esta linda letra musical que nos será apresentada pela Karina. Eu peço que, enquanto ouvem este belo hino, que reflitam em tudo aquilo que Jesus fez, faz e ainda fará por si e por mim. Ricos e pobres, plebeus e nobres, diante do trono de Deus, salvos, perdidos, santos, remidos, a face verão de Deus e se louvando
Gostaríamos de agradecer à Karina este belo hino. Eu esperava que tanto você que me ouve neste momento, como eu, nós possássemos dizer estas palavras que se encontram escritas em 2 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Que realmente você e eu possamos citar estas palavras, possamos colocar estas palavras no nosso coração, que elas possam ser uma realidade nas nossas vidas, que sejam uma promessa que nós fazemos a nós mesmos, que nós queiramos estar na vida eterna, nesta nova terra que Jesus se encontra a preparar. Jesus é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus nasceu. Jesus viveu. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Jesus está no céu. Está a preparar-se para regressar a esta terra, para nos levar. Estás tu pronto para o receber? Nós hoje estivemos a realizar este estudo. Eu sei que foi um estudo um pouco... Tivemos a necessidade, na realidade, de pesquisar muito esta fonte bíblica, que é a palavra de Deus que revela Deus, revela Jesus, revela a nossa origem e revela o que nos acontecerá no dia da manhã. Mas é apenas com a palavra de Deus que nós podemos provar a existência de Deus e que podemos saber a vontade de Deus para cada um de nós. Por isso, de uma forma muito resumida, tudo aquilo que nós estivemos a estudar neste tema de hoje está descrita na crença número 4. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se como Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas. É revelado o caráter de Deus. Efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo, sendo para sempre verdadeiramente Deus. Ele se tornou também verdadeiramente humano. Jesus, o Cristo, foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Viveu e experimentou a tentação como ser humano, mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus. Por seus milagres manifestou o poder de Deus e atestou que era o Messias prometido por Deus. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz por nossos pecados, e em nosso lugar foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu ao céu para ministrar no santuário celestial em nosso favor. Virá outra vez em glória para o livramento final de seu povo e a restauração de todas as coisas. Agradeço a sua presença. Espero que tenha ficado elucidado de quem foi e quem é Jesus. Espero que se juntem a nós no próximo estudo, que será sobre Deus, o Espírito Santo. Foi um prazer estar convosco durante estes momentos no estudo da Palavra de Deus. Mas digo-vos o seguinte, o estudo não termina por aqui. Na próxima semana teremos o estudo Deus, Espírito Santo. Espero que continuem connosco nesta jornada, no estudo das 28 crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Espero que continuem bem e que Deus vos abençoe e vos guarde.